Olá! Sejam muito bem-vindas ao canal Grisalhas Assumidas em Transição. Eu sou a Daniela Debonis e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um assunto que está meio bombando aí nesses últimos dias, que é referente ao áudio vazado do deputado aqui de São Paulo, da Alesp, Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei. Eu dei um Google aqui para ter certeza de quem era essa pessoa. E o que eu achei aqui foi Arthur Moledo Duval. É um youtuber, empresário e político brasileiro. Ativista, integrante do movimento Brasil Livre, o MBL, vocês sabem, vocês conhecem de outros carnavais, e atualmente deputado estadual de São Paulo, tendo sido eleito pelo Democratas. Nasceu dia 21 de agosto de 86, idade tem 35 anos, em São Paulo mesmo, e hoje ele é do Podemos, né? Ele foi eleito pelo Democratas, mas hoje ele está afiliado no Podemos. E com certeza, todo mundo aqui ouviu falar desse bendito desse áudio que foi vazado aí lá da viagem dele para a Ucrânia. Que eu já ouvi até dizer que essa viagem teve o contexto de turismo sexual, mas eu não vou usar esse termo, né? Ele foi numa missão, vamos dizer que ele foi numa missão. Vamos dizer. E eu tô vendo assim que tá todo mundo muito chocado, né, com a conversa, né, com o áudio que foi vazado e com as coisas absurdas que ele falou, e eu concordo que o áudio é grotesco, é nojento e absurdo. Porém, nada diferente daquilo que nós estamos habituadas a ouvir desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, quando eu era menina ainda, né, menor de idade, que eu ia lá na matinê do Resumo da Ópera, eu já escutava os menininhos maiores falarem esse tipo de coisa. Talvez com não tanta, né, não tão, mas eu já escutava. E aí eu fui crescendo e eu continuei escutando. E aí isso passou a ser conversa que rolava na escola, no curso técnico que eu fiz, na faculdade, em todas as empresas que eu trabalhei. Nem mais, nem menos. Quando você lida com o público masculino, isso é rotina. Quem trabalha, quem estuda, né, com um público masculino, sabe que é normal você escutar esse tipo de coisa. Porque esses meninos de 35 anos, eles ainda não sabem bem o que fazem e nem o que falam, não é verdade? Esses meninos de 35 anos, eles precisam se autoafirmar. Então, é numa roda de amigos, né? E foi o que ele fez. Ele não falou isso na Lesp, ele falou isso num grupo de WhatsApp de amigos, porque é lá que ele precisa se autoafirmar. Lá na Lesp, ele bota a máscara, né? Lá no MBL, ele bota a máscara, e aí ele se veste de homem, né? De 35 anos, mas quando ele está na roda de amigos ou quando ele está perto de mulheres, ele vira um menino de 35 anos. Quem nunca escutou, atire a primeira pedra, não é verdade? E eu não estou aqui defendendo ele, não. Muito pelo contrário. Foi grotesco o que ele falou. Foi nojento, no mínimo nojento. Mas nada diferente. Meu marido chegou para mim e veio me mostrar. Eu não tive estômago para escutar o áudio inteiro, né? Eu não tive estômago, não escutei, mas o pouco que eu escutei e do que eu li aí foi o suficiente já para eu entender que esse menino, né, um garoto de 35 anos, ele não foi por mal que ele fez isso, né? Porque esse foi um comentário que ele fez para os amigos dele. Contém ironia, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, não achem que eu estou passando a mão na cabeça. Mas a gente que é mulher,
a gente que é mulher, a gente escuta esse tipo de coisa desde sempre. Quem é que nunca escutou aí aonde trabalha que a fulana de tal, se é que não era você mesma, eu vou falar da fulana de tal, que a fulana de tal é fim do mês, né? Então hoje ela veio de blusinha bate-meta, ou ela veio de sainha bate-meta. Vocês nunca ouviram esse termo? Cansei de ouvir isso, cansei de ouvir. Ah lá, a fulana tá de blusinha bate-meta, hoje é dia 28, né? Hoje é dia 26, hoje é dia 30, é blusa bate-meta. Hoje ela vai pro. Também vocês nunca ouviram falar daquela nossa amiga que foi promovida e aí ela cedeu para o chefe, não é verdade? Ela cedeu para o chefe, porque para não dizer outra coisa, para não dizer o que a gente ouve de verdade. Então até aí nenhuma novidade no reino das bananas, não é verdade? Porque esses meninos de 35 anos, eles ainda têm muito para aprender. As meninas de 15, não. As meninas de 15, principalmente se forem pobres, periféricas, elas precisam saber de tudo. As meninas de 15, elas estão em determinadas situações porque elas querem, não é verdade? Elas engravidam porque elas querem, elas. Enfim, né? Porque elas querem, elas já têm 15 anos, mas esses meninos de 35. E aí eu estava olhando aqui, notícias de hoje, tá? Referente ao caso. A Veja está dizendo aqui que o MBL tem um plano para tentar salvar o Arthur Duval. O Congresso em Foco está falando aqui que o líder do MBL grita e arremessa uma caneca ao defender Arthur Duval. Aí tem uma outra notícia do G1 que me deixa um pouco mais aliviada, dizendo que o Podemos desfilia ao Arthur Duval após falas sexistas contra mulheres ucranianas. Era o mínimo que a gente podia esperar. Mas aí lá no Metrópolis está dizendo que o Arthur Duval, o Mamãe Falei, pede a desfiliação ao Podemos. Então a gente não sabe ainda, né, se o Arthur Duval pôs a mão na consciência e entendeu, porque me parece que ele era até pré-candidato, né, a governador. Esses meninos chegam no poder cada vez mais cedo, né? Esses meninos. Parece que ele era pré-candidato a governador e assim, se estava concorrendo é porque alguém acreditava que ele tinha chances de ganhar. Concordam comigo? E aí a gente começa a colocar a mão na cabeça e refletir e falar assim, quem são as pessoas que nós estamos colocando no poder para representar a gente? E eu não vou fazer nenhum juízo de valor do trabalho do rapaz, porque eu fiz aqui um Google bem rápido e, claro, diante de tudo que ele fez, não me apareceu em momento nenhum algum trabalho que ele tenha feito, algum projeto, Isso não apareceu. O que apareceu foi somente os áudios vazados. A gente que é mulher, a gente que já ouviu um tanto de absurdo, eu tenho certeza que assim, os homens estão mais indignados do que nós. Não que nós estamos achando bonito, é que nós já estamos tão acostumadas com esse tipo de fala, canalha, fala canalha, né? Que isso é mais uma daquilo que, tipo assim, putz, você esperava diferente? Infelizmente, a gente já pensa assim. Eu não me choquei quando ouvi. Achei que ele foi extremamente infeliz e que ele jamais poderia ter falado isso, que ele não deveria ter falado. Ele, assim, esse áudio, esse tipo de coisa que ele falou, jamais deveria ser falado em hipótese alguma. E ele não estava numa balada, né? Ele estava o contexto era uma guerra e ele dizendo que as mulheres eram fáceis porque elas são muito pobres, como se, gente, que tristeza ouvir isso, né? Que tristeza a gente ter que falar disso em pleno Dia da Mulher. Os anos passam,
as pessoas mudam e o contexto é sempre o mesmo, infelizmente. Até quando a gente vai permitir que pessoas como essa cheguem ao poder? Até quando a gente vai permitir que os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos filhos falem esse tipo de coisa? Eu acho que a gente precisa pensar que nós temos uma missão gigantesca pela frente. Nós temos uma missão muito importante, que é educar os nossos filhos, que é criar essa nova geração que está chegando aí, para que essa geração seja diferente, para a gente poder deixar para eles, para as nossas filhas, né? A gente educa os nossos filhos para deixar para as nossas filhas um mundo completamente diferente daquele que a gente vive. Um mundo que, quando eu tinha 10 anos, 8 anos, era impensável uma mulher de 43 anos como eu, com o cabelo grisalho. Na verdade, já era impensável uma mulher de 43 anos com cabelo comprido, do tamanho do meu, muito menos grisalho, era impensável. E graças a Deus eu sou essa mulher do cabelo comprido e grisalho aos 43 anos. Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, porque a nossa luta, ela é imensa. Graças a Deus que a gente tem aí, nessa geração, uma parcela de homens que se indignam, né? O meu marido se indignou muito com esse áudio. Graças a Deus a gente tem uma parcela de homens que fica indignada com isso e que acha que não acha normal e que acha que foi uma infelicidade. Infelicidade, de novo, pelo contexto, né? Não que em outro lugar fosse permitido, mas o contexto era muito ruim. Aquelas mulheres que ele disse que são pobres, que são fáceis, que estão desesperadas, são mulheres que estão perdendo os seus maridos, os seus noivos, os seus namorados para a guerra. São mulheres que estão na fila dos refugiados, que estão sendo obrigadas a abandonar a sua terra, abandonar a sua vida. Pensa você que está aqui no Brasil e que tem sua casa, tem sua família, e de repente acontece um negócio desse, você tem que largar tudo para trás e ir embora, sei lá, para a Argentina, para os Estados Unidos, para onde quer que seja. Pensa você. Pensa no desespero. E era esse o contexto, né, das mulheres que ele estava falando. Então, mulheres, nesse Dia Internacional das Mulheres, a gente precisa se conscientizar de que nós já fizemos muito, como eu falei. A nossa geração está muito mais avançada, evoluída, feliz e lidando muito mais com os problemas, porque esses problemas eles sempre existiram na geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles sempre existiram, mas eles nunca foram tratados. Agora a gente consegue tratar de saúde mental, a gente consegue tratar de auto-amor, de autoaceitação, e eles, as gerações passadas, nunca conseguiram tratar isso, e a gente, graças a Deus, consegue tratar. A gente precisa ir muito além. Nós precisamos mudar esse mundo. Nós precisamos tirar esse tipo de canalha do meio do caminho. A gente precisa entender quem são as pessoas que nós estamos votando. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. E acho que mais importante de tudo, eu vou citar no meu caso, que tem um pequenininho aqui, de 1 ano e meio, olha a missão, a tarefa que eu tenho de criar esse menino para ser diferente disso que a gente está vendo. Porque eu tenho uma menina de 5 anos e o mundo que eu quero deixar para essa minha menina de 5 anos é completamente diferente do mundo que eu vivi quando eu tinha 5 anos. E você pode falar
Nossa, Daniela, mas lá atrás, há quase 40 anos atrás, quando você tinha 5, o mundo era bom e era diferente. Não era. Não era. A diferença é que a gente não tinha informação. A diferença é que o que acontecia na casa do vizinho ficava na casa do vizinho. Hoje a gente tem informação. Hoje a gente sabe o que acontece na casa do vizinho. E leia-se casa do vizinho o que vocês quiserem entender como casa do vizinho. Leia-se a casa do vizinho, o cenário político, leia-se a casa do vizinho, a televisão, leia-se a casa do vizinho, o país vizinho, leia-se o que vocês quiserem. Hoje a gente, a um clique do celular, eu já tinha ouvido falar nesse rapaz, esse menino, né, Arthur Duval, um menino, vou frisar, um menino de 35 anos, né, um menino. Eu já tinha escutado falar desse menino, mas não sabia nem quem era ele exatamente. E aí dei um Google e já puxei toda a ficha dele corrida, já puxei todas as notícias e manchetes, tudo que está saindo na mídia hoje relacionado a isso. Então, a gente tem informação, a gente consegue saber. Lá, quando eu tinha 5 anos, não se conseguia saber. A gente, mal e mal, tinha acesso ao que se passava no jornal e poucas pessoas entendiam o que se passava na televisão naquela época. Verdade seja dita. Então, mulheres, nesse Dia da Mulher, a gente tem que comemorar o que a gente já ganhou de batalha? Tem. Mas a gente precisa saber que a gente tem muito e muito mais batalhas para enfrentar. A gente precisa saber que nós temos que arregaçar a manga e nós temos que fazer um mundo diferente para as gerações que nós vamos deixar aqui. Ok? Essa é a minha opinião. Eu queria compartilhar com vocês porque não me indignei. Achei grotesco, nojento, mas não me indignei. Costume. A minha indignação é que, em pleno 2022, ainda hajam homens fazendo esse tipo de comentário nas rodas de amigos. Isso é que eu me choquei. Eu não, como eu falei, eu não ouvi os áudios vazados, e eu não sei se teve algum amigo que puxou a orelha ali do rapaz, algum outro menino, né, que tenha puxado a orelha do rapaz, algum outro menino também na casa dos seus 35, 40 anos, que nesse momento tenha se vestido de homem e tenha puxado a orelha do cara e falado, meu filho, não é assim que a banda toca. Não sei. Espero. Embora eu acho que não. Fiquem com essa reflexão da minha opinião. Eu acho que a gente tem muito ainda para lutar. Obrigada. Se você gostou, curte aqui, compartilha, marca tua amiga, chama aí, divide esse bate-papo com alguém. Ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.